Errando. Vamos falar de futebol, está chegando aqui com a gente o Hugo Duarte. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, Jordevar Rosa. Não está muito bem, não. Não? O Vila tomou de 3-0 do Curitiba, né? Em casa. Como é que chama isso? Taca, surra, mas que tunda. Coisa, hein? Pois é. Aquela história, eu estava tão confiante que o Vila Nova ia embalar agora, depois ia ganhar do Amazonas, ganhava Curitiba, não foi? Curitiba. 3-0? 3-0 para o Curitiba, muita polêmica no jogo, no jogo e fora do jogo. A mudança de goleiro, o Denis Júnior, a torcida esperava que jogasse, o gol foi o House, que não foi bem, falhou em 2 gols, enfim. Muita bagunça, por isso o Vila tomou de 3-0. A gente está vendo já os gols, não é isso? Por que houve essa troca de goleiro, hein? Ninguém entendeu, até porque o House só jogou contra a equipe do Goiás porque o Denis Júnior estava fora pelo 3º amarelo. Agora, obviamente, ele iria voltar contra o Curitiba e não foi isso que aconteceu. Esse aí foi falha, hein? O segundo gol foi. O segundo gol foi falha do House. Por que isso? Por falta de entrosamento, tá sem ritmo de jogo. Então não era um jogo para que ele pudesse jogar. O Luizinho Lopes foi muito mal, eu não colocaria o House agora. O goleiro precisa, Jordevar, de umas 3, 4 partidas para pegar ritmo de jogo. E aí ele foi muito infeliz, ele falhou nos 2 gols da equipe do Curitiba. E a gente está vendo aí, foram 2 gols no primeiro tempo, né? E depois 1 gol no segundo tempo. O técnico caiu. Olha, o treinador, ele caiu porque um dos motivos foi ter colocado o goleiro que não era para ter entrado. Eu acredito que possa ter sido isso. E ele já não vinha bem, o time vencia em casa, empatava, mas essa foi a gota d'água. Uma derrota de 3-0 para o Curitiba, para mim foi muito. Eu esperava o Vila Nova, poderia até empatar. Mas foi a primeira derrota em casa? Primeira derrota, e uma derrota que eu falei na sexta-feira, era uma decisão para o Vila. E para mim, vai complicar a vida do Vila, se ele quiser chegar na Série A, acho muito difícil agora. Quem que é o novo técnico já contratado, hein? Leandro Carvalho, foi campeão. Foi campeão pela Aparecidense na Série C, né, quando a Aparecidense subiu da Série D para a Série C. É um treinador estilo Igor Magalhães. Eu acredito que possa... Já foi jogador do Vila, né? Já foi revelado no Vila Nova, era zagueiro, mas eu acho que o problema do Vila não é bem treinador, não é o treinador. Então, para mim, é muito complicado essa situação que o Vila... O que é, então, o problema do Vila? O time do Vila. O time do Vila, na verdade, Jordevar, é um time limitado, um time que só ganhou 3 jogos. De 15 jogos fora de casa, ganhou apenas 3. É muito difícil um time que tem só 3 vitórias fora de casa chegar a uma Série A. Pois é, e inclusive se ele ganhasse, ele chegaria mais perto, até porque o Mirassol empatou no jogo, não foi isso? No final o Mirassol ganhou do Novo Horizontino, né? O Sport Recife ganhou, enfim, a situação do Vila complicou. Agora ele vai ter que bater, ainda tem chance, não tem nada acabado. Tem que vencer, amanhã já joga contra o Amazonas, em casa. Precisa vencer o Amazonas. Mesmo se ele ganhar, ele não entra no G4, né? Não, mesmo se ele ganhar, ele não entra no G4. Mesmo se os 4 que estiverem lá perder na rodada, o Vila tem que ganhar e vai ficar ali em 5º colocado. É preciso agora, só não depende dele. Então, mas ele vai ter que fazer a sua parte. Joga amanhã contra o Amazonas, depois contra o Avaí fora de casa. Que horas que é o jogo amanhã? Você já tem? 21h30, né? 21h30. No Oba, Vila Nova e Amazonas. Eu estou até abrindo aqui porque eu quero analisar essa questão do próprio Vila Nova com relação aos números, não é isso? Isso. Vila Nova é o 6º colocado hoje. 6º colocado. 6º colocado hoje. Com 49 pontos. Isso. E não tem mais aquela história, estou com uma partida a menos. Não. Não está mais. É ganhar ou ganhar. Esse jogo do Curitiba, se o Vila tivesse vencido, o Vila precisava, até então, de 7 jogos que falta, 4 vitórias e um empate. Agora o Vila vai ter que rodar agora, porque ele perdeu para o Curitiba. Ele tem, teoricamente, Amazonas, Ituano e Ponte Preta em casa. Ele vai ter que buscar vitória fora. Ou contra o Avaí, ou o Santos, ou o próprio Paysandu na última rodada. Pois é, porque faltam 6 jogos. Sim. Nós estamos na reta final. E aquilo que a gente conversava, você até brinca, né, que o Vila é um Kinder Ovo, né? Não, é verdade, não é, né? Não, é verdade. Você não brinca, você fala sério. Não, é verdade, o Vila Nova, né? É um Kinder Ovo. Você não sabe o que esperar do Vila. Vai ganhar, agora bateu, ele perde. Não, ele já perdeu, ele vai lá e ganha. Pois é, porque é engraçado, porque durante o campeonato inteiro
foi aquela história, o Vila não perde em casa. Isso. Na hora mais importante, ele perdeu. Na hora que precisou vencer, ele não conseguiu. Eu me Goleada, lembrei do ano passado. Na hora que mais precisava, o Vila dependia só dele, dependia de uma vitória. Essa brincadeira aí agora é brincadeira. Quando depende dele, não acontece essas coisas. O Vila não pode depender só dele. Aí não consegue. Então, mas tem chance, não tem nada. Para mim, a equipe mais difícil em casa, jogando em casa, era o Curitiba. Claro que o Vila poderia ter vencido. Agora ele joga em casa apenas contra o Ituano e Ponte Preta. Ituano e Ponte Preta, para mim, são favas contadas. Agora tem que buscar. E o Amazonas amanhã. Estou contando com o Amazonas. 3 vitórias em casa. Claro que olha só, ele vai fazer esse jogo contra o Amazonas amanhã. Pois vai. E depois ele joga 2 partidas fora. Avaí e Santos. Avaí e Santos. Então, se ele, por exemplo, se ele ganhar os jogos em casa, ele vai precisar ganhar um fora. Se o Vila Nova não quiser bater em ninguém fora de casa, ele tem que fazer o seguinte: vencer o Amazonas, perder para o Avaí, perder para o Santos, mas ganhar do Ituano, ganhar da Ponte e ganhar do Paysandu, ele sobe. Se os outros também têm... É porque os outros vão ter confronto direto. Então, se o Vila fizer essas vitórias, o Vila sobe. Porque os seus adversários vão ter confronto. Então, a gente pode, talvez, né, ter um Vila Nova na última partida com possibilidade de subir. E aí é que é o problema. Se o Vila bater os 3 jogos em casa, ele precisa bater o Paysandu fora. Ele pode perder para o Avaí e para o Santos, que ele ainda sobe. Sabia? Você pode somar. Ele batendo hoje no Amazonas, ele perde para o Avaí, perde para o Santos. Olha, acabou, não. Aí ele bate no Ituano, bate na Ponte, bate no Paysandu, o Vila está na Série A. Porque o Santos não. O Santos ele é o primeiro colocado, tem 56 pontos, briga pelo título, porque vai subir. Né? Agora, o Avaí é aquele negócio, não cheira e nem fede, né? Não, é só para complicar a vida dos outros. Porque tem 11º, ele não cai, mas também não sobe. Não sobe. Mas pode complicar, né? Agora começa, Jorge, vai um detalhe que você conhece muito bem, já viu falar, tal da mala branca. Essas equipes agora, aí, olha, estamos aí para bater no fulano, agora começa o Avaí, que não, como você falou, não sobe, não cai, mas começa a receber um prêmio para bater nas que não equipes. É proibido, mala branca é um incentivo, né? Você vai lá, incentivo do seu jogador... O ABC teve contra o Vila, né? Teve uma mala, foi um baú, né? Foram vários clubes que deram. Teve mala, teve baú. Teve um caminhão carregado. Teve uma van lotada. Aquela van de 16 lugares. Pena, né? Porque até agora o Atlético já caiu, o Goiás não sobe. Nós estamos sem time na Série A. Ano que vem. E o Vila, para mim, está correndo um risco seríssimo de não subir também. Eu já não acredito muito no Vila, não. Eu acho que seria, se isso acontecer, a primeira vez que o Goiás não teria um time na Série A, né? Acho que eu me lembro. Sim, eu também não tenho certeza, mas ao que tudo indica, sim. Sim, mas vamos dar um passo para trás e dar uns 10 para frente. Talvez naquela fase lá em 90, ali que o Goiás caiu, aí ficou sem representante, né? Sim. Porque naquela época o Atlético ainda não tinha feito essas mudanças todas. Mas é rápido. Eu tenho certeza que já para o próximo ano, o ano que vem, tanto o Goiás, tanto o Atlético, o próprio Vila vão brigar. Eu acredito que nós teremos uma equipe no ano de 2026 na Série A. Ou duas, sei lá, ou 3 equipes. Nós não podemos, o estado de Goiás, ficar sem uma equipe na Série A, não tem como. Agora, o Hugo, como é que está a situação do Atlético, hein? Horrorosa. Caiu já. Vai ser o Lanterna, né? O Lanterna caiu, o Atlético não tem, empatou com o Cuiabá, sexta-feira 0-0. Então a situação do Atlético é preparar o time para o Campeonato Goiano e montar para a Série B e tentar subir, como nós falamos aqui, para a Série A. Essa é a única história que tem no Atlético. E o Goiás? Pois o Goiás é outro também, né, que joga hoje contra a Chapecoense, mas sem motivação nenhuma. É um time que não vai descer, mas também não vai subir. Acabaram o campeonato, montaram uma equipe também para o ano que vem fazer uma melhor campanha, não, subir. Esse negócio de fazer melhor campanha, você fez uma campanha boa, ficou em 6º colocado, 5º, não adianta. Tem que chegar em 4º, 3º, 2º ou 1º para voltar para a Série A, porque Goiás e Atlético hoje são clubes de Série A, mas time de Série B. Daqui a pouquinho tem mais... Esportes, no Alegre Esporte, às 11 horas, Daniela Mello, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Lucas Nogueira. Time completo. Esse não rebaixa, viu, gente? Isso aí tá na elite. Série A. Série A. Não rebaixa, ninguém quer saber de Série B.
Tá certo. E com contratações. Logo, logo estamos trazendo um internacional do Real Madrid, Jornevar Rosa. Estaremos juntos, com certeza. Estamos negociando salário. Então vai ser difícil. Hugo, obrigado mais uma vez. Prazer sempre um abraço do seu para você. lado aqui.